Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais um dia em nosso canal pregando o Evangelho de Cristo. Hoje vamos a ter um estudo muito bom, e o título desta pregação se chama Quem pode saciar a sede da alma? E a gente vai ver quem pode mesmo, E para isso vamos estudar hoje o capítulo 7 do Evangelho escrito pelo apóstolo João. Tá bom? Um capítulo muito importante. E antes que tudo, eu te peço, inscreve-te no canal, curte, compartilha. Meu nome é João, sou formado em Teologia pelo Instituto Mundo Bíblico. E sempre te falo, converta-se em um canal de bênção do Senhor. Transmite esta palavra, como você pode, compartilhando. Compartilhando esta mensagem com todos aqueles que que Deus colocar no seu coração, porque a palavra de Deus, ela nunca retorna vazia, ela sempre faz algum efeito. E hoje até vamos aprender como não nos desanimar, porque alguém perto de nós ainda não conheceu o Senhor, porque é uma coisa totalmente normal, mas temos fé de que em algum momento Deus trabalhe na vida dele e essa pessoa se arrependa e aceite o Senhor Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador em nossas vidas, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 7 do Evangelho escrito pelo apóstolo João. E vamos a iniciar no versículo número 1. E a palavra de Deus diz assim, Depois disso, Jesus percorreu a Galileia, mantendo-se deliberadamente longe da Judeia, porque ali os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Mas, ao se aproximar a festa judaica dos tabernáculos, os irmãos de Jesus lhe disseram: Você deve sair daqui e ir para a Judeia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo estas coisas, mostre-se ao mundo, pois nem os seus irmãos criam nele. Olha que coisa triste, meus queridos. Então Jesus lhes disse: Para mim ainda não chegou o tempo certo. Para vocês qualquer tempo é certo. O mundo não pode odiá-los, mas a mim me odeia porque dou testemunho do que ele faz é mal. Mas vocês à festa. Eu ainda não subirei a esta festa, porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado. Tendo dito isso, permaneceu na Galileia. Contudo, depois que os seus irmãos subiram para a festa, ele também subiu, não abertamente, mas em segredo. Então, meus queridos, no dia 15 do 7º mês, que no calendário judaico entre os meses de setembro e outubro, realizava-se a festa dos tabernáculos, ou festa das cabanas, que durava em torno de 7 dias. Ela era uma rememoração do tempo em que Israel viveu em tendas no deserto. Ela era uma das 3 festas a que os homens judeus tinham de comparecer todos os anos. Olha o que está escrito no livro de Levíticos, entre os versículos 23 e 33, e entre os versículos 39 e 43 desse capítulo 23. Disse o Senhor a Moisés: Diga ainda aos israelitas: No 15º dia deste 7º mês, começa a festa das cabanas do Senhor. Olha, foi uma ordem de Deus, que dura 7 dias. Assim, começando no 15º dia do 7º mês, depois de terem colhido o que a terra produziu, comemorem a festa do Senhor durante 7 dias. O primeiro dia e também o 8º serão dias de descanso.
No primeiro dia, vocês apanharão os melhores frutos das árvores, folhagem da tamareira, galhos frondosos e salgueiros, e se alegrarão perante o Senhor, o Deus de vocês, durante 7 dias. Comemorem essa festa do Senhor durante 7 dias todos os anos. Este é um decreto perpétuo para suas gerações. Comemorem-na no 7º mês. Morem em tendas durante 7 dias. Todos os israelitas de nascimento morarão em tendas, para que os descendentes de vocês saibam que eu fiz os israelitas morarem em tendas quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então vocês veem aqui que foi uma ordem de Deus essa festa. Então o que faziam os israelitas? Comemoravam depois da colheita, né? Eles colhiam os melhores frutos e levavam como oferta ao Senhor. Aí eles moravam em tendas, lá na cidade de Jerusalém, imaginem, nas ruas eles montavam tendas e moravam lá durante 7 dias e participavam da grande festa. Então essa era a festa dos tabernáculos. Nessa época, os irmãos de Cristo não acreditavam nele, embora a Bíblia indique que após a sua ressurreição, eles o receberam. Olha o que está escrito no livro de Salmos, capítulo 69, versículo 8. Sou um estrangeiro para os meus irmãos, um estranho até para os filhos da minha mãe. Olha que foi profetizado isso muito antes de Jesus nascer. Agora, no livro de Atos, capítulo 1, versículo 14, está escrito: todos eles se reuniam sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Então, aqui estamos vendo que após a morte de Jesus e ressurreição, que o livro de Atos dá continuidade a essa história, vem que os apóstolos se reuniam sempre em oração com a mãe de Jesus, Maria, e com as outras mulheres, e com os irmãos de Jesus. Então aqui dá a entender, sim, de que os irmãos posteriormente acreditaram no Senhor Jesus e se converteram e aceitaram como único e suficiente Senhor e Salvador. O texto começa mostrando, então, a incredulidade dentro da própria casa de Cristo. Olha que coisa, isso é surpreendente, mas todos nós sabemos que isso acontece até hoje, hein? Mesmo vivendo tão perto de Jesus, seus irmãos não reconheciam sua identidade. Aqui vemos a total incapacidade humana sem a graça divina. Os irmãos incentivam Jesus a ir a Jerusalém e se apresentar publicamente, revelando sua visão mundana de busca por reconhecimento. Mas Jesus, consciente do plano do Pai, responde: para mim ainda não chegou o tempo certo. Essa fala nos lembra que Jesus sempre agiu no tempo de Deus, não no tempo dos homens. Ele não se deixou pressionar, pois sabia que a sua hora ainda não havia chegado. Cristo, ele vivia de acordo com o cronograma que Deus estabelecera para a sua vida. A pessoa não salva, ela pode ir e vir de acordo com a sua vontade, mas todo filho de Deus tem de seguir a orientação do Senhor. Então, meus queridos, aqui vemos uma coisa muito interessante e importante para os nossos dias. Não adiante o cronograma de Deus na sua vida. O que Deus prometeu para você vai se cumprir, mas evite estar ajudando o Senhor a cumprir a promessa dele. Evite estar tomando atalhos innecessários, porque pode se dar muito mal. Tá bom? Vamos continuar com o texto de João 7.
Na festa, os judeus o estavam esperando e perguntavam: onde está aquele homem? Entre a multidão havia muitos boatos a respeito dele. Alguns diziam: é um bom homem. Outros respondiam: não, ele está enganando o povo. Mas ninguém falava dele em público por medo dos judeus. Quando aqui fala por medo dos judeus, por medo das autoridades judaicas. Hein? Quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Aí ele se revelou na festa. Hein? Os judeus ficaram admirados e perguntaram: como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? Jesus respondeu: o meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que busca a glória de quem o enviou, este é verdadeiro. Não há nada de falso a seu respeito. Palavra de Jesus para você ouvir e interpretar o que muitos líderes religiosos estão falando, tá bom? Moisés não lhes deu a lei? Perguntou aqui Jesus. No entanto, nenhum de vocês lhe obedece. O que Jesus demonstra aqui. Eles acreditavam muito em Moisés, idolatravam muito a Moisés, mas Moisés trouxe a lei da parte de Deus para o povo, mas ninguém cumpria a lei. Então Jesus fala: Moisés não lhes deu a lei? No entanto, nenhum de vocês lhe obedece. Por que vocês procuram matar-me? Então, na lei falava que não se podia matar, era um mandamento: não matarás. E eles não queriam obedecer à lei de Moisés porque procuravam que? Matar Jesus. Então Jesus pergunta: por que vocês procuram matar-me? Você está endemoniado. Começaram a falar os judeus. Respondeu a multidão: quem está procurando matá-lo? Jesus lhes disse: fiz um milagre e vocês todos estão admirados. No entanto, porque Moisés lhes deu a circuncisão, embora, na verdade, ela não tenha vindo de Moisés, mas dos patriarcas, vocês circuncidam no sábado. Ora, se um menino pode ser circuncidado no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrada, por que vocês ficam cheios de ira contra mim por ter curado completamente um homem no sábado? Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Glória a Deus. Queridos, os rabinos achavam que quando se circuncidava uma criança, ele dava cura ao corpo. Então Jesus fala: se vocês acham isso e circuncidam no sábado, por que se eu curo uma pessoa completamente, vocês se irão contra mim? Que coisa, hein? Alguns judeus, como vemos aqui, chamavam Jesus de bom, outros de enganador. Por que eles estavam confusos? Porque temiam os líderes judeus. O caráter de Cristo era tão imaculado que eles, quando finalmente o prenderam, tiveram que arrumar falsas testemunhas para falar contra ele. Pilatos, Judas e até o soldado romano declararam a inculpabilidade dele. No meio da festa, Jesus vai ao templo e começa a ensinar. A reação do povo é de admiração. Como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? Eles perguntavam. Jesus explica que sua doutrina vem do Pai e faz uma afirmação profunda: se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Essa frase me ensina
ou nos ensina a todos, que o conhecimento espiritual não vem apenas do intelecto, mas da disposição de obedecer. Os judeus surpreendiam-se com o conhecimento espiritual de Cristo, pois ele nunca frequentara a escola deles, nem estudara como um rabi. A instrução é uma bênção, mas é melhor ser ensinado por Deus que tomar emprestadas ideias dos homens. A doutrina de Cristo vem de Deus. Os ensinamentos dos homens vêm da mente humana, que entre nós aqui é bastante turva. Jesus também confronta a hipocrisia dos judeus. Eles o acusavam por curar no sábado, mas faziam a circuncisão nesse mesmo dia. Ele os exorta: não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Aprenda isso. Eles tentaram defender a lei ao acusá-lo de trabalhar no sábado. Contudo, ele lhes mostra que o desejo de o matar se opõe à lei que venera. Mandamento: não matarás. Um homem pode ser circuncidado no sábado, mas não curado. É o que eles pregavam. Eles, como muitos hoje, eram superficiais e julgavam pela aparência, não pela verdade. Infelizmente. Continuamos com o texto de João 7. Então, alguns habitantes de Jerusalém começaram a perguntar: não é esse o homem que estão procurando matar? Aqui está ele, falando publicamente, e não lhe dizem uma palavra. Será que as autoridades chegaram à conclusão de que ele é realmente o Cristo? Mas não sabemos de onde é este homem. Quando o Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Enquanto ensinava no pátio do templo, Jesus exclamou: sim, vocês me conhecem e sabem de onde sou. Eu não estou aqui por mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço porque venho da parte dele e ele me enviou. Então tentaram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Ninguém lhe pôs as mãos, porque a sua hora ainda não havia chegado. Querido, não era o momento, Deus não ia permitir. Assim mesmo, muitos dentre a multidão creram nele. Olha aí, muitos assim creram. E diziam: quando Cristo vier, fará mais sinais miraculosos do que este homem fez. Aí, os fariseus ouviram a multidão falando essas coisas a respeito de Cristo. Eles ouviram que estavam falando bem de Jesus. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus enviaram guardas do templo para o prenderem. Disse-lhes Jesus: eu estou com vocês apenas por pouco tempo e logo irei para aquele que me enviou. Vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão. Onde eu estou, vocês não podem ir. Os judeus disseram uns aos outros: aonde pretende ir esse homem que não o possamos encontrar? Olha a mente fechada humana. Para onde vive o nosso povo, espalhado entre os gregos a fim de ensiná-los? É que ele vai para lá. O que ele quis dizer quando falou: vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão, e onde eu estou, vocês não podem vir. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado.
Então, meus queridos, a multidão aqui se divide novamente. Alguns começam a questionar se ele seria o Cristo, mas esbarram no preconceito. Sabemos de onde ele é, acham que é de Nazaré lá, hein? Mesmo assim, muitos creram em Jesus, dizendo: quando Cristo vier, fará mais sinais miraculosos do que Jesus fez. Os fariseus, incomodados, enviaram guardas para prendê-lo, mas Jesus afirma que o tempo dele ainda não chegou. Em breve ele retornaria ao Pai e eles o procurariam em vão. O pouco tempo de que Cristo falou durou 6 meses. É importante que as pessoas busquem o Senhor enquanto se pode achar. Muitos pecadores que rejeitam a Cristo hoje não o encontrarão, não encontrarão quando procurarem amanhã. Olha o que está escrito no livro de Provérbios, capítulo 1, entre os versículos 24 e 28. Vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Ninguém se importou quando estendi minha mão. Visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão, eu, de minha parte, vou rir-me da sua desgraça. Zombarei quando o que temem se abater sobre vocês. Quando aquilo que temem abater-se sobre vocês, como uma tempestade, quando a desgraça os atingir como um vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem, então vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão. É triste, mas vai acontecer. Os judeus ignoravam as verdades espirituais e pensavam que ele falava sobre ir aos judeus dispersos entre as nações. Eles não podiam conhecer a verdade porque não estavam dispostos a lhe obedecer. Eles discutiram com Cristo e perderam a alma. Durante a festa, toda manhã, na hora do sacrifício, os sacerdotes deviam pegar água no tanque de Siloé em um vaso de ouro e derramá-lo no templo. Isso comemorava o fenomenal suprimento de água que Deus dera aos judeus no deserto. O 7º dia era o ponto culminante da festa e era conhecido como o Grande Hosana. Durante a cerimônia de libação da água, Jesus se levanta e diz em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aqui, Jesus cumpre o simbolismo da festa. A água lembrava a provisão no deserto, mas apontava também para a esperança messiânica, como profetizou Isaías. Olha o que está escrito em Isaías 12, versículo 3. Com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. Glória ao Senhor. Essa promessa se cumpriria no Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. Isso mostra que Jesus não oferece apenas alívio momentâneo, mas uma vida abundante, cheia do Espírito, que transborda e alcança outras pessoas. Cristo é a rocha da qual fluem as águas. Ele foi pregado na cruz para que o Espírito da vida pudesse salvar e saciar os pecadores sedentos. Na Bíblia, a água usada para limpeza simboliza a palavra de Deus. A água usada para beber representa o Espírito do Senhor. Glória a Deus, hein? Olha o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. E beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era
Cristo. Glória a Deus, querido. Quem sacia a sede da alma é Jesus Cristo. Dele fluem rios de água viva. É a rocha que mina a água. Continuamos com o texto de João 7. Ouvindo as suas palavras, alguns dentre o povo disseram: certamente este homem é o profeta. Outros disseram: ele é o Cristo. Ainda outros perguntaram: como pode o Cristo vir da Galileia? A Escritura não diz que o Cristo virá da descendência de Davi, da cidade de Belém, onde viveu Davi? Assim o povo ficou dividido por causa de Jesus. Olha que Jesus nasceu em Belém, hein? Mas o povo é desinformado demais, hein? Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Finalmente, os guardas do templo voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus, os quais lhes perguntaram: por que vocês não o trouxeram? Por que vocês não o prenderam? Ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala, declararam os guardas. Será que vocês também foram enganados? Perguntaram os fariseus. Por acaso alguém das autoridades ou dos fariseus creu nele? Não, mas essa ralé que nada entende da lei é maldita. Nicodemos, um deles, que antes tinha procurado Jesus, perguntou-lhes: a nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo para saber o que ele está fazendo? Eles responderam: você também é da Galileia? Verifique e descobrirá que da Galileia não surge profeta. Então cada um foi para a sua casa. Então, meus queridos, após o convite, a reação do povo é novamente de divisão. Alguns reconhecem: certamente este homem é o profeta. Outros dizem: ele é o Cristo. Mas muitos rejeitam, presos à ideia equivocada de que o Messias não poderia vir da Galileia. Ignoravam que Jesus havia nascido em Belém, como foi anteriormente profetizado. Até os guardas enviados para prendê-lo retornaram admirados. Ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala. Os soldados não podiam prender, porque as palavras dele cativaram o coração dos guardas. A liderança religiosa, cega pelo orgulho, rejeita essa possibilidade. Os líderes judeus, ao rejeitar Cristo, fecharam a porta da salvação para os que seguiam o mau exemplo deles. Nicodemos, ainda tímido, tenta trazer equilíbrio. Acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Nicodemos defende os direitos legais de Cristo. Ele aprendeu a verdade, porque o segredo para aprender a verdade de Deus, é a disposição em obedecer à palavra. Qualquer pessoa que leia a palavra e lhe obedeça, move-se das trevas para a luz maravilhosa de Deus. Mesmo sem se posicionar abertamente, Nicodemos já demonstra o efeito gradativo da graça em sua vida. O que este estudo nos ensina para a vida hoje? Primeiro, me faz lembrar que a incredulidade humana não surpreende a Deus. Nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele inicialmente. Isso me consola ao ver pessoas próximas ainda distantes do Senhor. Por quê? Porque podem sim, em algum momento, aceitá-lo. Depois, aprendo que o convite de Jesus continua atual. Se tenho sede, Ele é a fonte. Mas preciso reconhecer minha sede.
minha necessidade espiritual. Além disso, sou chamado a não julgar pelas aparências, mas a buscar discernimento, como Jesus ensinou. Vejo também que seguir a Cristo gera oposição e divisão. Uns creem, outros rejeitam, mas isso não deve me impedir de anunciar a verdade. Por fim, sou lembrado que ao crer em Cristo, recebo o Espírito Santo e minha vida deve ser como um rio de água viva, transbordando graça para quem está ao meu redor. Então, queridos, um capítulo bem compridão, mas que nos traz ensinos maravilhosos. E, gente, aquele que tira a sede da alma é Jesus. Você está com sede? Você está cansado? Você acha que sua vida chegou até o fim? Você acha que não tem como sair dos seus problemas? Você está procurando por alguma coisa superior? Porque a sede pela presença de Deus está em todos. Tem gente que não reconhece, mas está em todos. E Jesus está ali e te fez um convite. Esse convite é atual. Aqui está. Quem tem sede, venha a mim. E quem crê em mim, de seu interior fluirão rios de água viva. Jesus vai te dar o Espírito Santo, meu querido. Minha querida irmã. O Espírito Santo é aquele que te tira a sede da alma. Jesus vai te dar. Então, não fique desanimado porque na sua família você é rejeitado. Tem oposição contra você. Ninguém acredita na tua doutrina, que é a doutrina de Deus. Porque aconteceu com Jesus. E no final, os irmãos reconheceram que Ele era o Cristo. Então isso nos consola a todos nós. Não desanime porque existe divisão ao seu redor. Porque alguns acreditem em tua conversão, porque vêm as obras e os frutos do Espírito na tua vida, mas outros vão te rejeitar. Outros vão falar que você vem da Galileia, que você não tem como haver mudado. Mas isso não pode te impedir transbordar na vida dos outros, pregar o Evangelho até os confins da terra. Continua. Deixa Deus agir na tua vida. Rios de água viva fluirão de você e tirarão a sede de muitos outros, porque procurarão aquela rocha espiritual que é Jesus, que é de onde mana água limpa, viva. Tá bom? Gostaram do estudo de hoje? Desejoso, eu estou muito feliz por haver terminado e concluído e ter transmitido este ensino vindo da parte de Deus. Mas também estou desejoso do próximo estudo. Vamos orar? Senhor meu Deus e meu Pai, estamos aqui na Tua presença para te agradecer, Pai, por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor. Obrigado por ser a rocha que nos alimenta, a rocha que nos sacia a sede espiritual. Obrigado, Pai, pelo presente do Espírito Santo para aqueles que acreditam em Ti como único e suficiente Senhor e Salvador em nossas vidas. Pai, continua trabalhando naqueles que estão divididos, naqueles que o diabo consegue enganar. Por favor, Senhor, não pare nem mesmo o sábado de trabalhar, porque o Senhor é bom, misericordioso. O Senhor não quer a morte do ímpio, mas muitos rejeitam o teu convite e é provável que nunca te encontre. Oh, Pai, eu oro pela vida dessas pessoas, que o Espírito Santo consiga fazer trabalho nesta terra.
Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Glória a Deus. Então, meus queridos, até o próximo estudo bíblico. A paz do Senhor seja com vocês e a sua família. E te espero por mais um dia. Continuar na cronologia dos evangelhos. Até mais.